volta com o nosso Você Bonito, e nesta sexta-feira eu te convido para o nosso Papo de Mulher. Este, eu digo para vocês, antes de rodar a vinheta, que é um dos papos, assim, do ano. Porque dependendo do que rolar aqui como resposta de algumas perguntas, gente, você sai com uma chave para um sucesso. Se você souber usar, olha, depois você vai lembrar disso que eu te falei. Vamos rodar a vinheta? Papo de Mulher. Eu não tô exagerando, porque quem tá com a gente hoje, eu tô conhecendo pessoalmente, ela que é cantora, ela que é compositora, Kissa. Linda, toda num look que eu já amei. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olha só, viu? história linda. Já vou contar tudo da sua história. Tá vendo, assim, esse cabelo, esse estilo? Ela parece com alguém. Não parece? Não lembra? Não tem aí a cara dela. Já teremos fotos. E conhecendo também o trabalho da psicanalista de alma feminina. Achei isso super lindo, super doce. Fabiana Guntovich. Bem-vinda. Prazer, amada. Prazer Obrigada meu. por me receber. Eu vou começar daqui a pouquinho conversando com você pra gente linkar com a sua história. Muito bom. Mas quero te ouvir nesse sentido da introdução que eu comentei. A gente vai falar que erro parece muito ruim, mas nem tanto. Eu não exagerei quando coloquei que se a gente entender a chave desse negócio, a gente vai saber usar de uma forma que só teremos sucesso. Verdade, amada, porque assim, quando a gente acerta, e normalmente a gente acerta de cara e a gente acerta no automático, a gente vai tocando a vida e não vai percebendo o que a gente está fazendo. No entanto, quando a gente erra, o que é o erro? Toda vez que a gente erra, a gente faz alguma coisa que a nossa expectativa é frustrada. Ou a nossa, ou de outra pessoa. E quando a expectativa é frustrada, a gente... Tem que parar, né? Não tem outro jeito. Não dá pra continuar, né? Não dá pra continuar e a gente tem que pensar o que a gente fez que levou a gente para um lugar onde a gente não queria ir. E aí a gente pode olhar pra gente, dentro da gente, e falar alguma coisa dentro da gente, ou tá diferente de quem a gente é, e aí a gente linka com a história da Kissa, né, Kissa? Ou não tá de acordo com o que a gente sonha na nossa vida. Tá. Um dos dois caminhos. Um dos dois caminhos. E aí a gente tem que parar, analisar e falar, pra onde eu vou agora? Pra onde eu vou agora? Vamos ouvir a história da Kissa, depois a gente vai linkar tudo. E já coloco a seguinte questão, acho que todo mundo concorda que a gente só cresce no problema. E o erro está muito linkado a uma questão de problema, ou pela culpa que você se coloca, ou porque pode te gerar um problema dependendo do erro que você comete. Então, vamos juntar tudo isso. Conta, minha linda, você começou a carreira com 7 anos, uma baby. 7 aninhos. Puxa, meu filho vai fazer 7, é muito pequeno, né? Muito pequena. Comecei minha carreira eu tinha 7 aninhs num karaokê de supermercado, sumi, abandonei minha mãe e minha avó. Quando elas falaram, cadê minha filha? Eu tava cantando lá, já tinha um montoado de gente. Naquele mesmo dia eu fiz uma dupla sertaneja pequenininha com outro menino que gravava programa de TV na época. Enfim, a dupla não durou muito, mas a minha carreira continua até hoje. Eu tô com 30, né? Gente, e hoje, finalmente, tô na minha maturidade, não só me entendendo como mulher, né? Nessa transição para a vida adulta, mas na minha maturidade artística mesmo. E super feliz com o trabalho que a gente está construindo e alcançando aí nesse cenário independente, que não é fácil, né? Não é fácil. E você carrega um estilo, né? E agora pensando até no nosso tema de hoje, para você chegar hoje, né, no que você coloca do seu look, da sua lifestyle mesmo, da música que você acredita, que daqui a pouquinho a gente vai ouvir um pouquinho, você cometeu alguns erros? Como é que foi essa busca? Cometi vários. E eu acho que a grande sacada da vida é a gente passar pelos percalços e entender os aprendizados que isso vai nos proporcionar, né? E como a gente lida com os erros também é a grande sacada, porque se cada vez que a gente tropeça e cai, a gente não consegue lidar com o nosso emocional para que a gente consiga se reerguer e fazer aquilo se transformar em algo novo, ou se renovar, ou fazer acontecer, você simplesmente trava, para
cara e você não sai do lugar, porque as circunstâncias nem sempre são favoráveis. É verdade. Muito pelo contrário, né? A maior parte das situações cotidianas são pedras e barreiras e a gente está sempre lutando, né? E eu acho que eu aprendi bastante ao longo da vida errar e chorar, Chorar, botar pra fora. respeitar isso, de falar isso me fez mal, eu não tô legal, talvez e por várias vezes eu pensei, caramba, eu acho que eu não vou conseguir de novo, mas aí que tá essa capacidade de levantar a cabeça e se colocar e falar, eu acredito em mim. E eu respiro, e eu dou esse tempo, né, Fabi? A gente tem que se dar esse tempo, né? E nem sempre o que parece ser um erro é, na verdade, um erro. A percepção de um erro, ela pode ser subjetiva. Porque o que é um erro para uma pessoa pode ser um acerto para outra. Então, por exemplo, o que uma pessoa entende como um erro na vida dela pode ser, na verdade, um acerto. Entendi. Depende de como ela encara e depende da autenticidade dela. Puxa vida. Pensei numa coisa agora, é interessantíssimo isso que você está dizendo. Me lembrei, quando eu comecei minha carreira no Best Shop TV, aqui na TV Gazeta, um programa de vendas, e que eu ouvi de muita gente, mas muita gente. Carol, mas o seu sonho é tá em variedades, é tá em feminino, é tá, né? E você vai fazer vendas, você vai ficar com essa marca. E eu falava, não, eu tô aprendendo. O programa era de madrugada ao vivo. E eu aprendi tanto que hoje eu digo que a minha escola deste programa foi, assim, o fundamental para eu estar há 9 anos no Você Bonita. E isso eu não tenho dúvida. Olha aí. Olha que loucura. Isso. E eu não tinha parado para pensar agora com o que você falou. Veio um filme na cabeça. Acho que de todo mundo em casa, o pessoal também deve ter essas histórias, né? Exatamente. O que é um erro para outras pessoas é um acerto para você. E você só conseguiu viver este acerto porque ele foi verdadeiro para você. Porque você estava alinhada com a sua essência, com a sua autenticidade, com a sua história. É isso. E não com a expectativa das outras pessoas. É isso. Então, essa questão do erro e do acerto também é uma questão que envolve expectativa de outras pessoas. Exatamente. E imagem pública é complicado. É né? demais. Como é que você lida com isso? É demais, porque ainda mais pessoas que têm um estilo próprio, como você mesma falou, e um som próprio, e acredita de... E às vezes o excesso de identidade incomoda um pouco, né, as pessoas. Porque você ser muito diferente, aí você tem um cabelo de uma cor, aí você usa um batom assim, automaticamente as pessoas já te olham já com um certo preconceito ou... Um julgamento. Um julgamento, Não né? caber dentro de uma caixinha? Isso. Como assim? Não, assim? mas por quê? Mas você não pode fazer isso? Não, mas ninguém ouve esse tipo de música. E aí, como às vezes você recebe aquilo e parece uma chibatada, você fala assim, nossa, mas espera aí, eu vou ter que me enquadrar em algum padrão. É difícil. Mas é exatamente o que a Fabi falou. Se você sabe quem você é e você se sente bem com isso, as pessoas compram a sua ideia. É verdade. Porque você fala com verdade. Ainda mais a música, que é um sentimento, que é um estado de espírito, se eu falo sobre... as minhas canções falam sobre experiências que eu vivi, ou de situações que eu ouvi, se isso me tocou, ela pode tocar a outra pessoa. Por que eu vou ter que me prender a um padrão ou ao que funciona ou não funciona? O que funciona para ti não funciona para ela e vice-versa, né? Só que eu acho que o difícil da história, que talvez a gente esteja vivendo um momento complicado e por isso o nosso papo falar em erro, deve ter muita gente assistindo o programa precisando dessa ajuda, porque a culpa é tanta hoje por tanta coisa. Verdade. Isso todo mundo tem acompanhado aumento de número de suicídios. Nossa e uma Senhora. série de problemas em cascata, porque a gente não sabe sair deste momento do erro. Então a minha pergunta é exatamente essa: errei. E agora? Primeira coisa é autocompaixão. É trabalhar a compaixão, porque errar é humano e tá tudo bem. É a gente saber que errar é humano, que nós não somos os únicos que erramos, que o perfeccionismo é uma algema
E é uma algema terrível, porque ela é invisível. E a gente precisa se libertar dela. E a gente precisa ter compaixão com os nossos erros. Compaixão com os erros das pessoas que a gente ama. E saber que se a gente errou, a gente fez com a melhor das intenções. Porque se a gente soubesse fazer melhor, ou se a gente soubesse fazer diferente, ou se a gente pudesse ter feito melhor e diferente, a gente teria feito. Porque ninguém quer errar. Ninguém quer. Né? Se a gente errou, é porque a gente não teve oportunidade de fazer certo. Naquele momento. E a gente precisa ser mais gentil e mais generoso com a gente e com os outros. Porque a gente tem uma mania muito séria de ficar falando... fala uma qualidade sua, minha, o perfeccionismo. Santo Cristo. Não. Você vai se matar. Não é qualidade. Não é a gente qualidade. fez essa pauta aqui, fizemos um teste. Gente, vocês se lembram? Tá lá no YouTube, no canal do Você Bonito. Tem vários testes hoje pra você ver se você tem esse grau de perfeccionismo. E que, de fato, é uma coisa que atrapalha. Porque o dia que você se frustra, o tombo... Não. Ele Perfeccionismo é uma maior. crueldade. É uma crueldade. Eu vou lá e já volto. E vou deixar. Vamos botando aqui. Você de casa, manda perguntinha no @VocêBonitaTV. Minha mãe sempre diz, bom, aí cada um tem a sua opinião, que é melhor se arrepender do que a gente fez. Então isso também participa um pouco da questão do erro. Só que eu vou lá e volto pra gente falar de resiliência. Vai lá. De coragem, de gentileza, de resiliência, de humildade. O que vocês acham? Maravilhoso. Volto. Tô pensando aqui uma questão. A forma como a pessoa encara o erro e como ela enxerga quando o erro é dela e ela tem humildade de reconhecer esse erro, pode ser algo fundamental nessa questão do crescimento também, né? Sem dúvida. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, de humildade, de resiliência. Quando é que isso, então, faz com que o erro vire o aprendizado? Sem dúvida. A primeira coisa é ela não transformar o erro numa eterna punição, né? Porque tem vários caminhos a partir do erro. Um deles é você transformar ele numa punição eterna, ficar se dando chibatadas. Eu sou uma imbecil e... Nossa, como eu fiz isso? Como eu fiz isso. E aí você não sai do lugar, e aí você fica esperando a piedade dos outros, porque você é uma infeliz que só erra, que só faz isso. E é uma forma de você esperar com que os outros te olhem com pena. Entendi. E você não sai do lugar. Existe a outra forma da arrogância, de você falar que você não errou, que você está acima do bem e do mal e que também não é legal, que você está certo e você não enxerga o seu erro. E existe a terceira forma, que é a forma saudável, que é você falar, não, beleza, não foi legal o que eu fiz. E se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu faria diferente porque eu magoei alguém ou o resultado que eu tive não foi o resultado ideal. Então, se eu pudesse fazer de novo, eu seria mais estratégica. E aí você olhar para todo o caminho que você traçou e, estrategicamente, o que você faria. E se perdoar, né? E, sem dúvida, se perdoar. E aí é essa história de você ser generosa com você mesma. E aí usar a generosidade, a compaixão, o perdão e a criatividade. E ser flexível, né? Tem uma historinha que eu estava vendo vocês cozinharem enquanto a gente estava esperando ali, que eu acho tão fofa com essa história do erro, que é da história das irmãs Tatã. Você deve conhecer, da Tarte Tatã. Da torta, de maçã, que foi ao contrário. Exatamente, que é uma graça. Mas pode contar de novo? Posso contar rapidinho? Pode, quem não conhece. A Tarte Tatã é uma das tortas mais famosas da França, que é uma torta de maçã. É uma torta de maçã que as irmãs faziam sempre, os fregueses amavam, uma torta de maçã caramelada. E um dia, a irmã que estava lá fazendo a torta estava distraída e esqueceu de colocar a massa no fundo da travessa e pôs no forno. Quando ela viu e o restaurante lotado de fregueses, ela falou, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Ela não teve dúvida. Ao invés dela ficar se dando chibatadas, ela botou a massa crua por cima das maçãs com açúcar e pôs no forno. E aí ela inverteu e ficou super famosa, os clientes amaram. E hoje em dia é uma das receitas mais famosas da França. E é feita desta forma. É feita dessa forma e leva o sobrenome delas, virou Tarte Tatã. Então, é exatamente isso, a gente transformar o erro numa solução criativa, se perdoar e ter flexibilidade, né?
Eu concordo. E vem super Já- de encontro com O seu momento. com isso. A gente estava, inclusive, até conversando antes. Há 2 anos atrás, eu tinha feito um projeto e ouvi as pessoas todas, não, isso daí não é o momento, é melhor que você desista. E aí, naquela euforia, às vezes também a gente tem que ouvir, porque, né, claro. que faz parte. E naquele momento eu tomei a decisão de não lançar, de pegar o que eu tinha feito e joguei dentro da gaveta. Hoje eu me arrependo, Você né? arrependeu? Me arrependo de ter feito isso, mas eu esperei eu superar essa, né? Foi uma perda, porque a partir do momento que você desprende energia para um negócio e não usa para nada, você acaba surpreendendo. E agora, recentemente, quando eu me perdoei de tudo e fui paciente comigo, me levantei, fiz o meu novo projeto. Né, a gente acabou de lançar Estrela Roxy aí em setembro, tem 2 meses, é super recente. E tá bombando, né? Então, menina, e essa, Nós vamos ouvir daqui a pouquinho. A graça desse papo todo é justamente isso, porque quando eu cheguei com esse projeto pronto para uma grande gravadora, eu ouvi assim, ó, eu não lançaria. E aí, quando você ouve isso pela segunda vez, você fala assim, realmente o problema é comigo. Eu realmente não devo fazer isso porque ou eu não estou apta, capacitada para cantar, nem a minha arte não vale de nada. Mas aí que tá. Quando eu saí dessa reunião e eu me levantei, eu falei, não, eu acredito em mim, eu acredito nesse projeto e eu vou fazer ele acontecer. Hoje o videoclipe Estrela Roxy está com mais de 70 mil views no YouTube. A gente acabou de lançar o videoclipe de Cafuné, que é uma música linda, super visceral, que está fazendo o maior sucesso. Vamos ver daqui a pouquinho. E a gente está super feliz com o Eu já projeto. vi. Fui a primeira artista mulher a apresentar um pocket show ao vivo em um dos grandes aplicativos do momento. A gente teve uma audiência de mais de 5 mil pessoas. Que na live. legal, olha só. E para uma parabéns. artista independente, eu acho que isso já é um grande recorde. Assim, eu estou muito feliz. Maravilhoso. Vamos colocar a foto dela, com quem ela aparece? Vocês ficaram pensando durante toda a Com quem eu entrevista? pareço, Vamos gente? colocar a foto nessa questão do lifestyle, né? Do cabelo, da forma como se apresenta. Vamos ver. Olha! Gente, é verdade, né? Menina, e tá ali na veia, assim, numa Mas é coisa. impressionante, por onde eu passo, o Carol fala isso. Eu particularmente não acho que a gente se pareça tanto fisicamente, apesar das fotos realmente parecerem. Essas montagens são de fã-clube. Mas é muito. Não, e que lembra que, né, quem viveu toda aquela época também, que tem ela, né? Conta uma história, faz relembrar. Você já teve a oportunidade, então, de estar com ela. É, maravilhosa. Eu adoro comentar sobre essa história, porque a minha mãe não era uma fã de Rita Lee, assim, então eu não cresci ouvindo Rita Lee. Entendi. Né? E aí, desde quando eu tinha o cabelo até escuro, as pessoas falavam, Rita Leezinha, viu? E eu falava, gente, como eu nunca tive Nariz, muito parece. acesso, eu falava, isso é conversa fiada. E acho que há uns 2 anos atrás, me chamaram para fazer um teste para o filme da Rita. Então eu fui obrigada a estudar toda a vida da Rita. E hoje você virou. E eu virei uma super fã. Não, mas é muito parecida, viu? Obrigada, acho ela maravilhosa. E guarde isso mesmo. Olha, o papo muito bom. E vocês entenderam, né, gente? A gente só cresce no meio que tem o erro e que tem alguns problemas. Ninguém cresce quando a maré tá muito boa, quando as coisas estão ótimas e quando a gente só acerta. E a gente precisa se permitir. É isso. Se permitir. Somos livres, somos humanos. E não há tempo né? que volte, não é? É isso! Eu vou agradecer nossas queridas, que a gente vai encerrar esse programa com o seu clipe, para todo mundo curtir essa música, vai pro final de semana nessa vibe. Quem quiser saber mais do trabalho da Fabi, @Fabiana Guntovic, tá? @Fabiana Guntovic, o site fabianaguntovic.com.br e o da Kissa lá no Insta, @KissaOficial, também tudo junto, Kissa com K, 2 S oficial. Quem quiser me acompanhar, @Carol_Minhoto. Um beijo, até segunda, ótimo final de semana. Obrigada, amada. meninas. Obrigada, linda. Vamos acertar, vamos errar, vamos ser felizes. Beijo, beijo, beijo.